Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo, Kleber Werneck, as principais notícias deste sábado. E aqui nós também vamos contar com a participação de especialistas que vão comentar os principais assuntos, os destaques do Brasil e do mundo. E tudo para você ficar bem informado. E por falar em ficar bem informado, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em 2 turnos, a reforma tributária. A votação foi considerada histórica. Depois de 30 anos de debates, o projeto promete simplificar a cobrança de impostos. Para entrar em vigor, o texto precisa ser promulgado pela Presidência da República. Com isso, a medida passará a fazer parte da Constituição. A proposta já havia sido aprovada pela Câmara em julho deste ano, mas o Senado promoveu mudanças no conteúdo, o que obrigou uma nova análise dos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou o caráter democrático e republicano dos debates e das votações da reforma. Agradecer a participação respeitosa, contributiva, acima de tudo democrática, pela diversidade de pensamentos. Os resultados são o que são, resultado do trabalho coletivo do plenário, das comissões, dos técnicos, do relator, os autores, do ministro Haddad e sua equipe que participaram largamente da discussão desse tema, mas principalmente dos senhores deputados, das senhoras deputadas, dos senhores senadores, das senhoras senadoras. Pela PEC, 5 tributos serão substituídos por 2 impostos sobre valor agregado, IVA, um de responsabilidade da União e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. A contribuição sobre bens e serviços, CBS, vai unificar IPI, PIS e COFINS. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, unificará o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. O valor do IVA ainda vai ser estipulado quando a PEC for regulamentada. A área econômica do governo calcula que o percentual deverá ser algo em torno de 27,5% sobre o valor do produto. Além disso, os impostos passarão a ser cobrados no destino, onde o bem ou serviço será consumido, e não mais na origem. Segundo a proposta, o período de transição para a unificação dos tributos vai durar até 7 anos, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. E olha só, a cidade de São Paulo terá ônibus de graça neste domingo. A medida, chamada de Tarifa Zero, foi anunciada no início desta semana pela Prefeitura e também valerá no Natal, no Ano Novo e no aniversário da cidade, em 25 de janeiro. A tarifa zero deverá contemplar 1.175 linhas e uma frota de 4.830 ônibus. O modelo deve funcionar das 0 horas às 23 horas e 59 minutos dos domingos e a expectativa é de beneficiar 2.200.000 passageiros. Segundo a Prefeitura, a medida terá um custo anual de R$ 238 milhões. Esse é o valor que as tarifas pagas aos domingos atualmente rendem aos cofres públicos. De acordo ainda com a gestão pública, esse será o único custo novo do projeto, já que não será necessário aumentar os subsídios pagos às empresas de ônibus, equivalente a R$ 6 bilhões por ano. A medida foi tomada também por conta da ociosidade da frota em 60% aos domingos e não será necessário fazer implementação do subsídio. Especialistas defendem que a renúncia financeira em deixar de receber o valor das tarifas vai trazer um ganho para toda a cidade, garantindo à população um acesso mais democrático aos espaços públicos, inclusive contribui para a saúde mental da população. Para quem já possui o bilhete único, a SP Trans garante que o usuário poderá passá-lo na catraca, porém o valor não será debitado do cartão como nos demais dias. Ao votar o orçamento da cidade para o ano que vem,
a Câmara dos Vereadores aprovou uma reserva de R$ 500 milhões para o Executivo custear o transporte coletivo gratuito. E olha só, para falar mais sobre esse assunto, que aliás interessa para todo mundo, nós contamos com a presença de uma especialista aqui em nosso estúdio. Nossa convidada está aqui ao meu lado, é a professora Liliane Catita de Carvalho, ela que é arquiteta e urbanista. Liliane, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kleber, é um prazer estar aqui. E olha só, a primeira pergunta que eu faço é com relação aos benefícios dessa medida. Ela pode ser benéfica para a mobilidade urbana, por exemplo, fazer com que as pessoas que normalmente usam o carro no dia a dia possam migrar para o transporte coletivo, especificamente para os ônibus? De fato, Kleber, é uma medida que pretende fazer com que mais pessoas utilizem o transporte público. Algumas pesquisas recentes de cidades que implementaram a tarifa zero parcialmente, ou seja, aos domingos ou num trecho de horário bastante estabelecido, a gente percebe que o que aumenta são os usuários de pequenos trechos, por exemplo, trechos de farmácia, supermercado, escola. Então, a gente percebe que o aumento está no transeunte, que normalmente é o pedestre, mas é um grande incentivo àqueles que fazem pequenos trechos de carro poderem usar o transporte público gratuito. Com certeza. E olha só, além da mobilidade urbana, é claro, a medida também tem impacto financeiro. Para falar também sobre essa vertente, sobre esse aspecto, nós vamos conversar com um economista aqui no nosso programa. O nosso convidado é o doutor Alexandre Pires. Boa tarde, doutor. Também seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Cleber? Obrigado. E olha só, doutor, e financeiramente, essa medida da tarifa zero, que, como eu disse, tem muito apelo popular, ela é sustentável? Ela pode ser adotada, inclusive, no dia a dia da população? Olha, a cidade de São Paulo ela tem um dos seus maiores orçamentos no transporte, né? Ou seja, a terceira pasta, digamos assim, é o gasto com o subsídio da SP-Trans. Chega a 6 bilhões, mas a pasta toda tem 11 bilhões de orçamento. Esse gasto, né, como colocou aí a própria matéria, ele está em torno de 200, 280, porque é o quanto as pessoas pagam no domingo. Então, absorver isso em algo em torno de 5% do subsídio não é algo tão preocupante para a prefeitura, num valor tão grande. A questão é o seguinte, há uma possibilidade desse projeto não surtir o efeito, né? Como a outra convidada disse, ônibus, transporte, é comportamento humano. E as pessoas podem simplesmente não querer sair de casa nesse dia. O dia que ela queria sair de casa talvez fosse quinta, sexta. Então, provavelmente, funciona como um balão de ensaio, mas talvez não vai ter um retorno financeiro. Temos que lembrar que 280 milhões de reais é muito dinheiro. Mesmo com uma prefeitura que tem um orçamento de quase 100 bilhões e que propôs 110 bilhões, ou seja, são dinheiros que um dinheiro que pode ser gasto em outra coisa, mas nós temos que fazer o teste, né, para ver se compensa ou não, e se as pessoas estão vendo que aquele é o maior benefício. Doutor, você fez um alerta importante, então aproveitando essa deixa, eu vou fazer uma pergunta agora para os nossos dois convidados responderem, cada um, obviamente, em sua área. Em um primeiro momento, como vocês mesmos ponderaram, essa opção parece ser vantajosa, mas já que o consumidor não vai gastar dinheiro, vai deixar aí um custo. Mas há o risco desse serviço ficar mais precário ao longo do tempo, tanto pela falta de investimentos, que é a parte econômica, quanto pelo aumento do número de passageiros, que é a demanda, a questão da mobilidade. Eu peço primeiro que a Liliane responda essa questão, por favor. Kleber, a gente percebe que, ao longo do tempo, a gente tem a implantação de políticas que precisam democratizar o acesso aos serviços públicos, né? Hoje, a mobilidade é um ponto importantíssimo no que tange o desenvolvimento dos espaços urbanos, né? Então, quando a gente observa a implementação de políticas que
pretendem democratizar o acesso aos serviços públicos, especialmente para aquela população que tem uma condição de vulnerabilidade acentuada e que não tem tantos equipamentos públicos próximos às suas áreas de trabalho ou de morada, a gente percebe que, a partir desse tipo de implementação, a gente vai democratizando o acesso da cidade e o acesso aos serviços todos disponibilizados. Se esse é um processo que vai precarizar o uso, bom, a gente observa hoje, por exemplo, a situação dos trens e dos metrôs, que, mesmo com o pagamento de tarifa, não há um serviço de alta... como eu posso colocar para vocês aqui, de um autoatendimento de alta qualidade, né? Então, não vejo nessa perspectiva de que a tarifa zero, especialmente implantada parcialmente, que é apenas um dia, vá precarizar o uso do transporte. Ao contrário, eu acho que ela agrega também em questões que afetam a qualidade de vida das pessoas, e, em especial, aqueles que têm maior distância de equipamentos públicos na cidade. Alexandre, por favor, sua resposta. Olha, o desenho da política para a prefeitura é, com certeza, visando a população de mais baixa renda, está anunciado isso, ou seja, para tentar fazer com que essas pessoas utilizem a rede, digamos, de serviços, parques e outros espaços, estabelecimentos que abrem, e eles possam fazer esse uso no domingo, ou seja, tem um pressuposto de que é por causa da tarifa que as pessoas não vão. Mas aí tem um outro ponto, né? Ou seja, o quanto que a prefeitura poderia modernizar esses trechos, acelerar o processo de troca de ônibus por ônibus menos barulhentos, mais confortáveis, com uma tecnologia mais moderna, para que outros públicos passassem a usar. Nós temos que lembrar o seguinte: muitas pessoas que utilizam o transporte para trabalhar durante a semana, porque recebem o vale transporte, no final de semana tem um veículo. Nós temos que lembrar que mesmo a população de mais baixa renda, ela costuma, sim, ser uma população que tem carro. Ainda que seja um carro popular, ela tem carro e muitas vezes prefere isso porque ela consegue chegar em lugares de modo que ela considera mais confortável. O ônibus, Cleber, ele é um substituto muito difícil para o carro. Ele sofre uma competição muito dura do carro. E também do metrô e outros modais que costumam ser vistos como os mais confortáveis e mais, digamos, adequados para o momento de lazer. Tá certo. E olha só, vamos ver isso na prática, então. Cerca de 90 cidades em todo o país já adotaram a tarifa zero no transporte público. E uma delas é São Caetano, que fica aqui no ABC Paulista. A nossa repórter, a Maria Clara Leite, foi até lá conversar com os passageiros para saber como eles estão encarando, se eles estão satisfeitos com a medida. Vamos conferir. A tarifa zero em São Caetano foi adotada no dia 1º de novembro de 2023. E de lá para cá, o número de passageiros nos ônibus municipais mais do que dobrou. Hoje são 45 mil pessoas circulando nesses ônibus diariamente, enquanto no ano passado eram 19 mil. Aqui no terminal rodoviário de São Caetano, nós conversamos com algumas pessoas para saber suas opiniões sobre a tarifa zero na cidade. Vamos ver. Para a população, muito bom. Eles não tinham como se locomover, andar muito a pé aqui em São Caetano. Aí agora vai de ônibus. Comecei a usar só agora por conta da tarifa zero mesmo, então eu tô achando bem bom. Antes você andava a pé, é isso? É, porque eu não moro tão longe, então eu ia a pé. Por exemplo, hoje que eu tô cansada, eu vou de graça de ônibus. Muitas vezes a gente não tinha mesmo o dinheiro da passagem, né? Tinha que vir a pé, então facilitou a vida da gente. Desde quando começou a gratuidade, eu deixo o carro em casa, eu não estou usando mais carro, porque como uma cidade pequena, a gente usava bastante, né? E a condução acabava empatando. Então, hoje está muito mais fácil, então prefiro deixar o carro em casa por economia e para contribuir com o meio ambiente também. O público está usando muito mais, que agora está bem mais cheio. E é isso que está acontecendo. Muita gente desce em pontos muito próximos e atrapalha no horário de pico. No horário de pico, então, acaba ficando muito cheio, é isso? Acaba tendo mais paradas do que tinha antigamente. A viagem acaba demorando mais? A viagem é mais demorada. O ponto negativo qual que é? É a lotação. É muita lotação, por quê? Porque ele foi liberado não só para os munícipes, foi liberado para todo mundo. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, então para mim está sendo bom, está sendo acessível, porque eu gastaria 3 conduções. Eu gasto 2 só.
A vantagem para mim é essa, seria bom se colocassem até em São Paulo. É isso aí. Bem, até esse momento, quase 90 cidades brasileiras já implantaram a tarifa zero nos ônibus municipais, segundo o IDEC. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. E a gente acabou de ouvir aí a opinião de algumas pessoas, muitas, como a gente pôde perceber, elogiando a tarifa zero. E vocês, nossos convidados, eu quero uma avaliação agora. Vocês acreditam que essa pode se tornar uma tendência e ser adotada por outras capitais depois de São Paulo, já que São Paulo é uma referência nacional? Primeiro eu peço para o Alexandre comentar essa perspectiva. Olha, é uma política que já existiu no passado, né? Já se tentou fazer isso nos anos 90, e agora ela voltaria numa cidade que é muito maior, que enfrenta questões novas em relação à urbanização e ao crescimento, mas que também já pega um momento diferente, que você tem corredores de ônibus, ou seja, e isso tudo pode virar, sim, uma nova tendência. Só que nós temos que lembrar, Kleber, que tem uma concorrência aí, ou seja, que são esses veículos leves sobre trilhos, que algumas cidades vêm tentando implementar. Então, nós não sabemos se a tarifa zero vai ser a solução para o transporte público brasileiro, usando o ônibus, ou se nós vamos para os veículos leves sobre trilhos, ou até uma versão mais atualizada, que é o bonde ônibus, né? Ou seja, é o trambus, que ele tem o conforto de um bonde, mas ele é pneumático, usa pneus. Então, assim, o mundo do transporte, ele vem mudando muito, e esse problema que eu comentei com você, do comportamento humano, ele vem sendo estudado, porque muitas pessoas não trocam, mesmo que você dê a tarifa gratuita, ela não abre mão do carro. Então, para você desafogar o trânsito da cidade, tem um certo nível de conforto que você tem que oferecer. Então, não é só custo financeiro. Tá certo, então. E você, Liliane, qual que é a sua projeção? Bom, Kleber, é importante a gente destacar que São Paulo é uma cidade com um planejamento voltado para a questão rodoviária, para a questão do carro, para a questão do trânsito por automóveis, né? E aí, quando a gente percebe esse avanço de políticas buscando trazer esse cidadão para o uso do transporte coletivo, a gente tem que lembrar que isso também tem impactos, por exemplo, nas questões ambientais e climáticas. Então, a gente vê essa discussão sendo uma discussão global e a gente, a partir dessas inserções que realmente não resolve o problema no seu conjunto total, mas ele vai avançando sobre demandas que não são só mobilidade, transporte, deslocamentos dentro da nossa área urbanizada, né? Mas ele também avança sobre outras questões, como as ambientais, e que podem trazer para nós, no futuro mais próximo, né, respostas para a nossa qualidade de vida, né? Não só a respeito do trabalho, da educação, dessa locomoção, mas também para a nossa saúde. Tá certo, então, quero dizer que é um grande privilégio contar com a participação de dois especialistas renomados e abordando a questão por completo. Então, doutor Alexandre Pires, agradeço pela participação. Primeiro, muito obrigado e ótimo fim de semana. Igualmente, Kleber. Agora eu mudo de câmera aqui também para agradecer a presença em nossos estúdios da Liliane Catita Carvalho. Muito obrigado. Ela que é urbanista e arquiteta. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Kleber. Até a próxima. Até a próxima. E olha só, eu mudo de assunto agora para lembrar que nessa semana foi encerrada a COP28, a 28ª Conferência do Clima da ONU. O evento reuniu 195 países e durou 13 dias. Ao final, os participantes assinaram um acordo para combater as mudanças climáticas. O anúncio de que o Brasil também vai sediar a COP30 nos dias 10 e 21 de novembro de 2025, né, foi oficializado durante a sessão plenária da COP28 em Dubai. Confira agora um resumo. Ao longo da Conferência do Clima, mais de 100 países tentaram encontrar meios para eliminar gradualmente o uso de petróleo, gás e carvão. O grupo contou com o apoio de grandes produtores dos derivados, como os Estados Unidos, o Canadá e a Noruega, juntamente com o bloco da União Europeia e vários outros governos.
A oposição ficou por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, liderado pela Arábia Saudita, que argumentou que o mundo pode reduzir as emissões sem evitar a eliminação de combustíveis específicos. Pela primeira vez, os dirigentes concordaram que é preciso fazer uma transição energética para a redução do uso dos combustíveis fósseis. No entanto, o texto não agradou aos ambientalistas porque não citou a eliminação dos combustíveis responsáveis pelos gases de efeito estufa. O acordo entre os 195 países propõe que seja triplicada a capacidade de energia renovável a nível mundial até 2030. Foi anunciado ainda um fundo de 420 milhões de dólares em apoio às regiões afetadas pelo aquecimento global, mas o valor foi considerado baixo. A conferência não estabeleceu compromissos concretos de financiamento para a adaptação e mitigação, mas reiterou que precisa chegar mais dinheiro aos países afetados pelas mudanças climáticas. Em 2024, o país produtor de petróleo, Azerbaijão, será o anfitrião da COP29. Olha, e ainda falando de clima, o verão ainda não começou no Brasil, mas as temperaturas já estão muito altas, com recordes históricos registrados em várias regiões. Não está fugindo dessa onda de calor, não. Aqui no estado, ontem foram registradas máximas de até 42 graus no termômetro, mas a sensação térmica explodiu, ficou na casa dos 50 graus. Essa sensação é aquela que a gente realmente sente no corpo quando vai para o sol, vai para o ar livre. Muita gente preocupada com a hidratação de idosos, pois já há registro de entradas no hospital devido à desidratação. Eles perdem líquido mais fácil, então, portanto, tem que ficar de olho nos pets, nas crianças, enfim. Essa onda de calor deve permanecer em 15 estados da nossa federação até a próxima quarta-feira, mas o seu ápice deve ser neste domingo. Portanto, muita atenção. Permanecer aí, né, com a cautela, muita hidratação, protetor solar, porque há locais, principalmente ali entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde os termômetros devem chegar na casa dos 45 graus. Portanto, Werneck, aqui em Santa Catarina a gente também está sentindo essa onda de calor. Nesse sábado já amanheceu com 25 graus, um abafamento porque a umidade relativa do ar está muito baixa e tudo isso vai misturando com calor, tempo seco, sem vento, enfim. O cuidado deve ser tomado e redobrado. E a gente vai sentindo por aqui, esperando, né, que essa onda de calor passe e a situação fique mais amena. De Santa Catarina, para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E olha só, por falar em COP, nós contamos hoje também aqui em nosso estúdio com a participação muito especial de um convidado, o biólogo e gestor ambiental Diego Hernandes Rodrigues Laranja. E olha só, ele esteve lá na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes, e vai agora contar um pouquinho da experiência para a gente. Está aqui então em nossos estúdios. Olá, boa tarde. Quero primeiro agradecer a sua presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, eu acho que falar de COP é falar de um evento extremamente grande. Tem uma abordagem muito ampla que passa desde das obrigações, né, das contribuições, daquilo que os países apresentam enquanto propostas de mitigação, de enfrentamento das mudanças climáticas, como também um ambiente muito propício à geração de negócios, né? Porque a COP ela serve também para que os governos, as instituições públicas, as empresas possam apresentar os seus portfólios, possam então agregar valores neles e possam ter esse ambiente também muito importante para trazer esses negócios sustentáveis, né? Então, a COP é um evento muito importante, muito rico, né, em informação. É importante conhecer como os outros países, as outras partes, né, desse todo estão se comportando, estão fazendo a sua lição de casa, mas também é importante destacar o quão importante é a relação de negócios que esses ambientes propiciam para os países e para as empresas. Muito legal essa leitura que você fez, você pontuou essa oportunidade de negócios. E aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse sobre a participação brasileira.
O que você tem a destacar? O Brasil aproveitou essas oportunidades de negócio? Olha, Kleber, o Brasil ele foi um grande protagonista dessa COP, né? Além de ser a maior delegação, né, de todas as partes, o Brasil ele foi um protagonista por ter chamado a responsabilidade na criação, na propositura de um fundo, né, um fundo de investimentos específico para a conservação de florestas tropicais. O que esse fundo ele traz? Foi apresentada uma proposta conceitual, né? Tanto os técnicos do Serviço Florestal Brasileiro quanto a própria ministra Marina trouxeram esse plano conceitual para o fundo, que basicamente é um fundo fiduciário, como a gente conhece naturalmente, mas que tem um lastro exclusivo em ativos verdes, ou seja, propõe-se um fundo em que os aportes iniciais, que estão estimados em 250 bilhões de dólares, eles sejam convertidos como ativos verdes e os países que possuem florestas tropicais possam ser captadores de recursos desse fundo, tendo principalmente um mecanismo de pagamento por floresta em pé, ou seja, instituir um valor específico para a floresta em pé de uma forma que se pague por hectare de floresta em pé e se desconte até um valor extremamente desestimulador em caso do desmatamento acontecido numa área que está, vamos dizer, certificada com esse recurso. Então, é um mecanismo bastante inovador, eu acredito que vai ser ainda elaborado, porque são 80 países que possuem florestas tropicais no mundo, então todos eles poderão fazer parte disso, mas ainda é importante fazer uma conversa de azeitamento, de entendimento, detalhamento do mecanismo e principalmente do mecanismo de subgovernos, né? Da relação de governança entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, porque o problema ambiental ele se resolve nas 3 esferas de governo. E olha, outro ponto importante que também foi bastante debatido na COP e muito explorado pela mídia, né, foi a transição energética. Apesar da COP reforçar essa necessidade, ela não determinou, né, o fim dos combustíveis fósseis. E, por isso, foi até criticada por alguns especialistas. Eu queria saber a sua avaliação. A transição energética não é algo, obviamente, que a gente que isso vai acontecer num curto período de tempo, né? É necessário que haja um plano de transição energética. Porque, no caso do Brasil, o Brasil já tem uma matriz sustentável, uma matriz energética de baixo carbono. Outros países, principalmente China, Estados Unidos, Rússia e a União Europeia também, porque utilizam de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, né? Isso é muito diferente no nosso país. O nosso país ele tem uma matriz já hídrica, uma matriz eólica muito crescente em algumas regiões, e a gente tem um potencial de energia solar muito grande. Então, quando a gente fala em transição energética, o Brasil ele tem um papel de mostrar as possibilidades, mostrar aquilo que se chama como soluções baseadas na natureza para essa transição. Os combustíveis fósseis, e principalmente nos Emirados Árabes e os outros países que eu citei, eles são o principal veículo, o principal motor da geração de energia. Mas no caso dos Emirados Árabes, foi muito importante entender como há um plano de utilizar os recursos da indústria do petróleo e gás para investir maciçamente em novas plantas de geração de energia alternativa, geração de energia sustentável. Então, talvez esse seja um caminho, né? A gente ter essa indústria, que é um maior, né, responsável pelas emissões de gases do efeito estufa no mundo, possa converter seus recursos na implantação e no desenvolvimento de novas plantas industriais, de novas usinas de geração de energia sustentável, e compartilhando esse investimento com todo o globo. Tá Isso é muito importante. Olha só, e eu quero voltar a falar do calor, né? A gente falou um pouquinho antes, além da COP, falar do calor. Porque o calor tem sido intensa, mais uma onda de calor afeta o país. E eu vou mostrar agora os cuidados que estão sendo tomados em São Paulo para enfrentar esse problema. Vamos acompanhar. Forte calor, a cidade de São Paulo montou a operação Altas Temperaturas. Nas barracas, além de sombra, é oferecida água gratuitamente. Todo um processo que é necessário. Tem pessoas que estão desmaiando nos metrôs, tem pessoas que estão passando mal em tudo quanto é lugar.
O calor é excessivo, né? Um calor que as pessoas não estão acostumadas. Eu vim aqui hoje porque isso aqui é uma bênção para nós, né? Onde que a gente ia conseguir uma água gratuita? Qualquer lugar que você vai é 3, 4 reais uma garrafa de água. Desde o dia 20 de setembro, as 10 tendas da operação fizeram 532 mil atendimentos e distribuíram mais de 1.200.000 itens. O clima tem se mostrado o calor muito excessivo, e a partir daí a cidade tem se preparado e iniciado medidas que são inéditas no país, com a montagem de 10 tendas como essas, que são espaços que geram sombras para a proteção da população, distribuição de água gelada, chá, suco para a população, também a distribuição de água para os animais de estimação. As tendas funcionam sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32 graus ou mais. Nós estamos nos preparando da melhor maneira possível para enfrentarmos uma temporada atípica. Porque o que tem acontecido nos últimos tempos é exatamente isso. São Paulo tem enfrentado uma temporada com mudanças climáticas, com tempestades, com temperaturas altíssimas. Uma nova onda de calor atinge várias regiões do Brasil. O forte calor é esperado na área que abrange a maior parte do centro-oeste e sudeste e em áreas das regiões norte e nordeste, com temperaturas que podem superar 40 graus nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia e no interior de São Paulo. E olha só, nós voltamos aqui para conversar com o nosso convidado, Diego Hernandes Rodrigues Laranja, que é gestor ambiental. A gente viu agora aí, Diego, essa reportagem sobre o calor que vem afetando, já é a 9ª onda de calor. Já é um reflexo dessa, vamos dizer, falta de cuidado que o mundo todo teve com a questão climática e o que a gente pode esperar para o futuro baseado nas discussões e nas medidas que você viu de perto lá na COP. Não só as ondas de calor, mas também tudo aquilo que são eventos climáticos extremos. Então, é um exemplo importante. Nós vimos em fevereiro deste ano uma tragédia ambiental no município do nosso estado de São Paulo, que foi em São Sebastião. Uma chuva torrencial de 24 horas, mais de 600 milímetros. Isso agregado a ondas de calor, agregado a secas extremas, agregado a eventos que fogem a uma regularidade climática, são sim exemplos dos efeitos das mudanças climáticas. O que se pretende hoje, em termos de capacidade de enfrentamento? Para esse tema específico, é importante destacar que durante a COP28 foi anunciado um fundo de perdas e danos. O que é o Fundo de Perdas e Danos? O Fundo de Perdas e Danos é um recurso específico que os governos vão poder acessar e internalizar enquanto políticas de redução de danos. Então, mais uma vez, a governança é muito importante para que esse recurso chegue dos municípios para fazerem seus planos de adaptação climática, os seus planos de resiliência, por exemplo, contra inundações, contra enchentes, contra deslizamentos de terra, áreas de risco. Então, há um meio prático para esse enfrentamento e é fundamental que a gente possa acessar. E a outra forma é através da restauração florestal, através do plantio, porque a melhor forma de mitigar, de reduzir os efeitos é através do plantio de árvores, do reflorestamento. Diminuir o desmatamento é a principal missão do nosso país, do Brasil, para combater as mudanças climáticas em escala nacional, e restaurar é o grande ativo que nós temos, o grande ativo que o mundo precisa conduzir para conseguir acessar, atingir uma meta de impedir até 1,5 grau a evolução da temperatura do globo. Tá certo, então. Nós aí, então, acabamos de conversar aqui com o Diego Hernandes Rodrigues Laranja, que é gestor ambiental. Quero agradecer muito o privilégio de contar com você aqui no estúdio e compartilhar essas experiências realmente ímpares de participar da COP. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Grande abraço. E olha só, nós vamos mudar de assunto agora para fazer um convite para as mulheres. Neste fim de semana acontece o último encontro do Ministério Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui em São Paulo. A repórter Maria Clara Leite está lá na igreja sede e vai trazer agora os detalhes para a gente agora. Boa tarde, Maria Clara, tudo bem? A Maria Clara me ouve? Infelizmente,
a gente não teve um contato aí, a gente não conseguiu contato por enquanto com a Maria Clara, mas a gente tem sim algumas declarações importantes aí, um resumo do que vai acontecer lá hoje. Acompanhe nessa reportagem. Cada encontro do Ministério Mulheres que Vencem em São Paulo é assim, cheio de unção, renovo da fé e a palavra que transforma vidas. E o último culto do ano promete ser ainda mais marcante. Será o dia do grande avivamento. A gente trabalhou o ano inteiro com o tema sobre ser avivado, sobre permanecer, prosseguir para o alvo, avançar. E isso tudo a gente falando sobre fé. Então a gente construiu um alicerce ali, e nada melhor do que a gente terminar o ano trazendo esse grande avivamento para a vida delas, um momento de adoração, um momento de ser tocada mesmo pelo Espírito de Deus. Para mulheres que buscam ser avivadas na palavra do Senhor. Tá certo aí? Então fica esse convite muito especial. O Redação Hit fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótimo fim de semana!